Quarta-feira, 9 de julho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. Os brasileiros que ficaram felizes com o resultado do jogo de ontem. Eles moram em Lagoa dos Três Cantos, uma cidade tipicamente alemã. Nós fomos até lá e vamos mostrar também os segredos de uma das melhores cucas do estado. A derrota na Copa do Mundo pode se refletir na política? É sobre isso que nós vamos conversar com um professor de Ciências Sociais da UPF. Ainda sobre futebol, uma família que, além da Copa, tem outra paixão, os álbuns de figurinhas. E também o município de Passo Fundo vai ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico. Nós vamos conversar sobre este tema com o secretário executivo do Conselhão, Ginês de Campos. Então continue conosco, porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. O que dizer depois de tudo que já foi falado sobre a derrota do Brasil? O país perdeu de forma humilhante no esporte que mais lhe orgulha, o futebol. Nossa equipe de reportagem foi acompanhar o jogo de ontem em Lagoa dos Três Cantos, uma cidade aqui no norte gaúcho com a maioria da população com imigrantes alemães. Lá encontramos brasileiros felizes com o resultado da partida. Lagoa dos Três Cantos é um município de 22 anos, localizado no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, a 290 quilômetros da capital, Porto Alegre. Tem uma população de 1.598 habitantes, de acordo com o IBGE. Lagoa dos Três Cantos é tipicamente rural, mas também se destaca na indústria, no turismo e no agronegócio. A maioria dos habitantes é descendente de imigrantes alemães que procuram valorizar os hábitos herdados dos antepassados. A cidade é conhecida por ter uma das melhores cucas do interior do estado. E nós estamos aqui para conhecer a receita e acompanhar o jogo do Brasil contra a Alemanha. Brasil, 1-0. Acredito que a Alemanha deve ganhar 1-0. O placar parece dividido, mas os torcedores não escondem a preferência. O hotel da família Weber, de origem alemã, foi todo decorado nas cores do país. A bandeira do Brasil aparece tímida, sozinha. Crianças, integrantes do grupo folclórico alemão, estudantes da língua alemã, amigos que apreciam o país germânico e os próprios alemães vieram torcer. Eu nasci na Alemanha e vim com 5 anos pra cá. E hoje está torcendo para quem? Alemanha. O que está achando do jogo? Eu tô achando que a Alemanha tá melhor porque ela toca mais a bola e o brasileiro só quer driblar. 3-0. E fácil, porque é a melhor seleção da história da Alemanha. No primeiro gol da Alemanha, a vibração é intensa. E os outros gols foram tão rápidos que quase não deu tempo de entrevistar os torcedores. Eu falei 3! 4-0, tá louco? Eu acho uma... Não, 4! Parabéns para os alemães! Na verdade, eu queria 3-2 para a Alemanha, não é 5. Sei lá quanto vai ficar, né? Não é... Na verdade, é bom só. Eu achei também um pouco triste para vocês. E assim foi, rapidinho para o 7º gol. A torcida quase não acreditou no placar. Depois do 5º, a euforia já estava controlada. Claro que foi um resultado assim, nossa, 7-1, né? Estávamos torcendo pelo Brasil também, mas a Alemanha com certeza foi bem merecido, né? Parabéns a Deutschland, né? O sabor da vitória para esta comunidade é tão doce quanto a tradicional cuca alemã. E antes de nós conhecermos aí essa receita deliciosa da cuca de Lagoa dos Três Cantos, a gente não pode esquecer que o foco a partir de agora deve ser as eleições.
Será que esse resultado pode se refletir na política? É sobre isso que a gente conversa agora com o sociólogo Glauco Araújo, professor aqui da UPF, mestre em sociologia. Professor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigado, agradeço o convite. Que avaliação, professor, um sociólogo faz do resultado de ontem? A gente viu há pouco aí os alemães felizes da vida, mesmo que descendentes de alemães, né? E não necessariamente nascidos na Alemanha, muito felizes com esse resultado. Que avaliação se pode fazer? Eu acho que existe aí um misto, né? Da gente pensar o que é essa diversidade que a gente tem aqui do povo brasileiro, especialmente o povo gaúcho, que tem uma colonização alemã muito forte. Eu mesmo sou descendente de alemães. E a gente fica um pouco dividido, né? Mas ao mesmo tempo existe uma identidade nacional muito forte e que acaba, eu acho que, repercutindo muito mais no sentimento de tristeza do que propriamente de alegria. Eu acho que as imagens que a gente viu é um contexto muito específico, assim, né? As reações no dia de hoje têm sido muito variadas. Alguns tranquilos com esse resultado, pouco vai interferir, outros chateados. Como é que fica o sentimento de patriotismo diante de uma situação como essa, professor? Eu acredito que o sentimento de patriotismo ele tem uma dificuldade da gente pensar ele vinculado exclusivamente, né, com a questão do futebol, e acredito que os acontecimentos que tiveram ano passado de mobilização social mostraram que, de certa forma, há um descolamento, né, dessa noção que corresponde imediatamente o futebol com o patriotismo, né? Essa não é uma noção imediata, assim. Acho que hoje em dia o pessoal já está conseguindo fazer uma diferenciação um pouco maior do que fazia. Não dá para deixar para cantar o hino do Brasil, usar a camisa do Brasil, não, pegar uma bandeirinha só a cada 4 anos quando tem Copa do Mundo. Não, ser patriota é muito mais do que isso, não é, professor? É muito mais. E envolve um sentimento, aí, uma identidade que a gente foi configurando ao longo da nossa história e que vai para muito além, né, do esporte. O esporte é mais um dos elementos que acaba contribuindo, né, para esse reforço da identidade nacional. Professor, o senhor consegue imaginar já uma interferência direta desse resultado, por exemplo, nas eleições? De que forma um assunto se comunica com o outro? Eu acredito que não há uma relação mecânica, né, entre o resultado, o desempenho da seleção em relação às eleições. Acredito que se a gente pudesse fazer algum tipo de correlação, seria muito mais em função do desempenho do país na organização do Mundial. Eu acredito que isso sim, ele vai impactar agora num primeiro momento. Provavelmente, nesse primeiro mês de campanha eleitoral, esse vai ser um dos tópicos que vai ser abordados, né, pelas várias candidaturas, para ver se o Brasil conseguiu cumprir mesmo com a sua parte nesse quesito ou não. Acredito que isso influencia muito mais do que o desempenho da seleção mesmo, né? Bom, o que mais dizer aos brasileiros nesse momento em que o país está fora da final, disputa aí um 3º lugar, mas a Copa, a grosso modo, para os brasileiros acabou. O que é importante pensar e refletir a partir de agora? Professor, que aprendizado é esse que fica? Eu acredito que o aprendizado que a gente pode tirar aí desse episódio, ele vai para muito além, né, do que aconteceu nas 4 linhas. Acredito que o futebol acaba sendo uma expressão também de uma organização esportiva que também tem os seus problemas aqui no nosso país e que acaba repercutindo depois em todos os espaços, inclusive quando se tem, né, uma decisão desse nível, né, em nível mundial. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa refletir, uma lição importante da gente tirar de como a gente vai pensar a organização do esporte daqui para frente, né, em todos os seus aspectos. A excelência não vem por acaso, ela vem com muito treino, dedicação, persistência e uma série de outras virtudes também, exatamente, né? Exatamente. Bom, professor, muito obrigada pelas informações aí. Um bom trabalho para você, que ficou 50% feliz, 50% triste, professor. Agora eu estou dividido, né? Mas eu acho que na final eu vou acabar torcendo mesmo pela Alemanha. Para a Alemanha fazer o quê? Não restam muitas alternativas, né? É verdade. Professor, obrigada. Obrigado, viu? Bom, e olha, não tem outra alternativa, né? A gente segue falando aqui sobre a Alemanha. Salsicha, carne de porco, batata e cuca são alguns dos alimentos que fazem parte da culinária alemã. Lagoa dos Três Cantos é conhecida por produzir uma das melhores cucas do estado. Bom, nós que fomos até lá, acompanhamos o jogo e mostramos agora como se faz a cuca de frutas.
Para preparar a típica cuca alemã, os ingredientes são 600 gramas de farinha, 150 gramas de açúcar, 1 colher rasa de sal, 3 ovos, 2 colheres de margarina, 2 colheres de fermento fresco e 250 ml de leite. Precisamos abrir um pouquinho aqui no meio para botar os ingredientes mais líquidos, que são os ovos e o leite, para poder dissolver o fermento. O sal, depois o açúcar e a margarina. Precisa mexer bastante até chegar numa massa mais consistente. Tem que mexer bastante. Ela tem que ficar uma massa bem macia e lisa. Quanto mais mexer, mais ligeira ela vai crescer e mais macia vai ficar a massa. Ela pelo menos dobrar de tamanho para eu poder colocar numa forma, uma assadeira. Depois de 1h30 a massa dobrou de tamanho, daí você já pode colocar ela na forma. Depois eu largo a fruta dentro, eu pego ela em pedacinhos por pedacinhos e vai largando. Para preparar a farofa da cuca, nós precisamos de 100 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha e umas 3 colheres de margarina. Junta todos os ingredientes, deixar no ponto, vai só misturando. Pode ser uma margarina mais quentinha, margarina que não esteja gelada, ela fica bem mais fácil de preparar. Estou molhando a cuca para a farofa não cair, senão na hora de tu tirar, desenfornar a cuca, ela não vai grudar na cuca. Ela precisa o leite, um produto líquido, pode ser ovo batido ou leite. Tu larga um pouquinho em cima na massa para ela ficar grudada na cuca quando ela estiver assada. Agora tu só larga em cima a farofa que tu fez a recém. Agora é só colocar a cuca no forno. Depois de 45 minutos a uma temperatura de 150 graus ou até 160, você tira do forno, ela está assim, prontinha. Essa cuca de frutas foi trazida pelos descendentes imigrantes alemães, adaptada ao gosto brasileiro. Nós usamos os recheios de doce de leite, requeijão, framboesa, coco, frutas, chocolate ou outros sabores que você tiver em casa. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo e ainda vamos conhecer uma família que, através da Copa, conheceu a paixão pelos álbuns de figurinhas. Nós já voltamos.